receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível. Louve com a alma, adore com o teu coração, aleluia. Damos louvor a ti, ó Rei Jesus. Levante-se as mãos ao alto e adore ao Senhor, aleluia. Cante com a tua alma, cante com o teu coração ao Senhor da glória. Teu nome nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Abra sua Bíblia novamente no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo, agora o de número 13. Nós fizemos uma leitura bíblica e estaremos pregando este sermão baseado no texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24, mas também estaremos nos referindo ao texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, os 5 primeiros versículos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar comigo, aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Diz assim o texto: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Repita comigo: arrependimento. Mais uma vez, arrependimento. Pode tomar o seu lugar, glorificando a Deus, adorando o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Eu quero falar nesta noite sobre arrependimento, baseado no texto de Lucas, que nós já citamos, a parábola do filho pródigo. Qualquer pessoa, amados, que tenha dúvida sobre a importância da doutrina do arrependimento nas Sagradas Escrituras, eu quero te convidar a ler o capítulo 13 de Lucas, esse texto que nós iniciamos. Aqui Jesus esclarece sobre a necessidade do arrependimento, sobre a importância do arrependimento. É indispensável o arrependimento para a vida do pecador, para que ele se encontre com Deus, para que ele tenha sua vida transformada, para que ele receba de Deus o perdão de seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem diga que arrependimento é a nota que falta no evangelismo moderno, e eu dou razão à pessoa
que faz esta observação, porque arrependimento está cada vez mais difícil nos nossos sermões, nos nossos púlpitos, nas nossas pregações. A palavra arrependimento tem sido substituída pela palavra prosperidade. A palavra arrependimento tem sido substituída pela palavra ou pela expressão boas maneiras, e as pessoas estão mais preocupadas em ficar prósperas, ou estão mais preocupadas em desenvolver boas maneiras para alcançar outras pessoas, ou para ser melhor aceita pelas outras pessoas, que tem esquecido da mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. Esta mensagem era a nota-chave da pregação do Novo Testamento, queridos. A mensagem do arrependimento era a nota-chave. Observe que o João Batista, o pregador, o último profeta, o missionário, precursor de Cristo no Novo Testamento, ele começa a sua pregação conclamando o povo a arrependerem-se para entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus era chegado, aleluia. Jesus Cristo, quando ele inicia o seu ministério, e Mateus faz questão de registrar no capítulo 4 e versículo 17, a primeira expressão que Jesus usa nos seus ensinamentos, nas suas pregações, é a mesma de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus ensinou os seus discípulos a pregarem esta mensagem. Quando ele comissiona os seus discípulos e envia-os a pregar o evangelho de 2 em 2, registra-se lá no livro de Marcos, no capítulo 6 e no versículo de número 12, a Bíblia registra que Marcos faz esse registro, que eles pregaram o arrependimento. Eles foram pelas vilas, pelas aldeias, pelas estradas, e ali eles conclamavam as pessoas ao arrependimento. Jesus, quando ele foi glorificado, quando ele, na sua ascensão gloriosa para os céus, que ele reúne os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, e ele entrega a grande comissão para a igreja, dizendo que eles pregassem, fizessem discípulos de todas as nações. E Jesus ordena que a mensagem que a igreja, que os discípulos, que os apóstolos deviam pregar, deviam levar às nações, era exatamente o arrependimento. Aleluia! Quando os apóstolos começam a pregar a palavra, Pedro, por exemplo, lá em Atos, no capítulo ali de número 2, quando ele começa a pregar o seu primeiro sermão, que ele começa a trazer à memória todo o plano da salvação de Deus para a humanidade, aquelas pessoas que estavam ali enchendo aquele cenáculo, tanto dentro quanto em volta. Quando ele termina de pregar aquele sermão fervoroso, o primeiro sermão da nova aliança após o Pentecostes foi o sermão de Pedro, e as pessoas contristadas ali com aquele sermão, elas perguntam para Pedro: o que nós deveremos fazer para ter a vida eterna? E Pedro então enche o seu peito e diz: arrependei-vos, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, quando estava cercado pelos filósofos epicureus e estoicos, ali na cidade de Atenas, naquele grande areópago, cercado de centenas de altares a todo tipo de divindades que eles criam existir, ali tinha um altar a cada uma das divindades conhecidas, e para não faltar nenhum deus,
eles criaram um altar e colocaram ali uma faixa sobre ele e dizia: altar ao Deus desconhecido, supondo que houvesse ainda alguma divindade que eles não conheciam, mas mesmo assim eles queriam adorar. E aqueles filósofos, eles começaram a argumentar com Paulo, e Paulo começou ali então a trazer a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. Aqueles filósofos, aqueles homens intelectuais, alçados da cultura grega daquela época. E então Paulo diz àqueles homens que Deus estabeleceu, aleluia, um homem pelo qual vai julgar os vivos e os mortos, e deu prova disso, ressuscitando este homem dentre os mortos, aleluia. E então ele diz que Deus não levará em conta o tempo da ignorância da humanidade, mas agora convida todos ao arrependimento, aleluia. Nós encontramos esse fato lá no livro de Atos, no capítulo de número 15, aleluia. Então, amados, a palavra de Deus, ela é regada desta palavra arrependimento. Ela é citada na Bíblia centenas de vezes. Só no Novo Testamento nós encontramos a palavra arrependei-vos ou arrependimento cerca de 58 vezes. Logo, esta palavra não pode ser esquecida pela igreja. Esta palavra, esta doutrina não pode ser esquecida pelos pregadores da atualidade. Esta mensagem não pode ser esquecida pela igreja da nossa geração, aleluia. Nós precisamos continuar pregando a palavra do arrependimento. E que palavra é esta? É a mensagem da cruz, a mensagem que convida a todos a negarem-se a si mesmo, arrependerem-se dos seus pecados e vir após a palavra de Deus, e vir após a cruz de Cristo para ter a vida eterna. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mas o que é arrependimento? O que é que eu faço para me arrepender, pregador? Primeiro eu quero dizer para você o que o arrependimento não é. O arrependimento, amados, não é a convicção dos pecados. Tem gente que é convicto, que é pecador. Tem gente que tem convicção dos seus pecados, mas mesmo assim não se arrepende. Eu ouvi um testemunho de uma mãe que dizia para o seu filho: meu filho, isto é pecado, meu filho, você foi criado no Evangelho, aprendendo a mensagem de salvação, e hoje você está praticando estas coisas, meu filho, você sabe que isto é errado. E o filho dizia para a mãe: mãe, eu sei que isto é errado, eu sei que se a senhora pudesse abrir a minha cabeça e colocar estas palavras dentro, a senhora abriria, mas mãe, eu quero dizer uma coisa para a senhora, não foi ninguém que me forçou a isto, eu faço isto é porque eu gosto, porque eu sinto prazer. Ele tinha convicção, amados, no entanto, ele não queria se arrepender. Portanto, arrependimento não é apenas convicção. O homem precisa sim ter convicção dos seus pecados, mas apenas ter consciência dos seus pecados não é o suficiente. Arrependimento também não é tristeza pelo pecado. Tem gente que fica triste por causa das práticas que ele pratica. Ele fica tão triste, ele fica chateado consigo mesmo às vezes, porque ele praticou aquele delito, aquele fato, aquela coisa que ele sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim ele praticou, e ainda que ele se entristeça por um tempo, depois ele volta a praticar aquele mesmo pecado, aquele mesmo delito. Logo, apenas se entristecer pelos seus pecados não significa arrependimento. A Bíblia diz que a tristeza e o arrependimento, ela é um canal para levar o homem a procurar a Deus. Mas se ele apenas se entristecer e não tomar a outra atitude, isso não vai o justificar, não vai adiantar de nada
arrependimento também não é ódio pelo pecado. Tem gente que odeia o pecado, mas mesmo assim ele não deixa a prática do pecado. Logo, odiar o pecado, ter raiva do pecado, não é arrependimento. Nós temos ainda uma quarta posição: prometer ser melhor não é arrependimento. Quantas pessoas ao início do ano prometem que serão pessoas melhores, que se esforçarão para ajudar mais as pessoas, para ler mais a Bíblia, para jejuar, para orar, para ter intimidade com Deus, para fazer bem ao próximo, para dar esmolas, para fazer isso e aquilo, ajudar com cestas básicas. E às vezes até faz por um tempo, e às vezes até faz. Mas eu quero dizer para você que isto também não é arrependimento. Aleluia. Uma certa pessoa diz que o caminho do inferno é pavimentado de boas intenções. Então apenas planejar ser uma pessoa melhor não é arrependimento. O arrependimento ainda não é afastar-se dos pecados. Tem gente que praticou um delito, um pecado, teve uma prática ruim uma vida inteira e depois resolve não mais praticar aquilo, afasta-se, mas fica simplesmente nisso. Afastar-se de uma prática pecaminosa também não é suficiente. Mas pastor, e o que é arrependimento? Arrependimento, amados, primeiramente, ele é uma mudança de mente, portanto, é uma experiência intelectual. Quando o homem se arrepende de fato, a sua mente, ela é mudada, a sua mente é transformada. Em segundo lugar, arrependimento é uma mudança de sentimento, portanto, uma experiência emocional. Aleluia. Arrependimento é uma mudança de propósito, portanto, uma mudança evolutiva, uma mudança que diz respeito à vontade do homem. Arrependimento é ainda uma mudança de conduta, portanto, uma experiência moral, uma mudança de caráter. E eu quero falar sobre esses 4 tópicos rapidamente, sobre uma mudança de mente. A palavra grega metanoia significa mudar o próprio pensamento. A mudança de mente envolvida no verdadeiro arrependimento, ela é tão radical que o pecador assume uma atitude totalmente nova em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, em relação a si próprio, em relação à vida que outrora ele praticava. Louvado seja o nome do Senhor. A mente desta pessoa, ela é renovada. Aleluia. Em segundo lugar, em relação aos sentimentos, a mudança de sentimento. O homem, quando ele é transformado, quando ele de fato arrepende-se, ele tem os seus sentimentos mudados. Um exemplo disso é do apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, e ali na cidade de Damasco, ele foi abençoado com a oração do apóstolo, do missionário, daquele discípulo piedoso que ali estava. Aleluia. Ele começou então a ser esmagado por um sentimento, como ele tinha tratado mal a Jesus, como ele tinha tratado mal os cristãos, como ele tinha enfrentado a Deus e os seus aguilhões. E então ele começou a ser possuído por um sentimento de repulsa àquilo que ele havia feito, e ele começou agora a ter uma vontade, um desejo extraordinário de reparar aquele erro que ele havia cometido durante anos, durante meses. Aleluia. Então, queridos, a mente de Paulo foi mudada, e automaticamente o sentimento de Paulo foi transformado. Aleluia. Mas não foi só a mente e os sentimentos de Paulo que foram transformados ali naquele momento. Sobre
a mudança de propósito, o que compreende a mudança de propósito, a vontade do homem. Propósito diz respeito à vontade, à evolução. Paulo agora sentiu uma vontade, um desejo ardente de fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho. Paulo sentiu um desejo ardente de ajudar o nome de Cristo ser propagado por todas as nações. Aleluia! Então isso envolve o propósito. O propósito dele antes era perseguir a igreja, era prender os cristãos, era levar cativo para Jerusalém, para serem julgados e mortos se não negasse aquela fé louca que os cristãos estavam tendo na visão de Paulo. Mas agora, quando ele se converte, quando ele se arrepende, então seus propósitos agora são outros, e ele passou 13 anos inteiros aprendendo do Senhor com o Senhor, e aos pés do mestre ali, Barnabé, que era o mestre na igreja de Antioquia. E depois ele é enviado ao campo missionário, como instrumento, com uma tocha acesa, como um missionário eloquente e cheio do Espírito Santo de Deus. O propósito de Paulo agora era ganhar almas para Jesus. O propósito de Paulo agora era negar-se a si mesmo, era morrer a cada dia, para que Cristo vivesse na vida das pessoas. Louvado seja Deus. Eu quero perguntar para você, quais são os propósitos para a tua vida? Quais são os propósitos que estão norteando a tua caminhada nesses últimos dias? É apenas ficar em casa? Louvado seja o nome do Senhor. E em quarto lugar, amados, aleluia, envolvendo a mudança de conduta, porque arrependimento envolve a mudança de mente, a mudança de pensamento, a mudança de propósitos, mas também envolve a mudança de conduta, a conduta da pessoa, o caráter da pessoa. Ele é mudado, ele é transformado. Louvado seja Deus. Nós encontramos essa questão lá em Lucas, no capítulo de número 19, versículo 10, quando Zaqueu se converte, automaticamente ele adquire uma conduta nova. Ele diz para Jesus: se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver quadruplicadamente, aleluia, e mesmo assim eu vou vender a metade dos meus bens e distribuir aos pobres, aos necessitados. Ali era o caráter que estava sendo moldado, transformado, o caráter daquele homem que até então era avarento, o caráter daquele homem que até então era corrupto, agora passa a ser o caráter de uma pessoa piedosa, de uma pessoa misericordiosa e temente a Deus. Não basta ter uma dessas características, é necessário que tenha essas 4 características juntos. O arrependimento é isso. O arrependimento não é só mudança de mente, não é só mudança de sentimento, não é só mudança de propósito, ou os 3 juntos. É necessário que também haja transformação de caráter. É por isso que Paulo ensina: aquele que roubava, não roube mais; aquele que matava, não mate mais; aquele que prostituía, não prostitua mais; aquele que era idólatra, não seja mais idólatra. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, queridos, isto é arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. O arrependimento, amados, ele é uma dádiva divina. Aleluia. É Deus quem gera o arrependimento na vida do homem, na vida da mulher. É Deus quem gera, mas para que este arrependimento seja gerado na vida do homem e da mulher, da parte de Deus, é necessário que aconteça uma coisa. E o que é, pastor? É por isso que Jesus montou a grande comissão e ordenou aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho
a toda criatura. E fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as. Está vendo, amados? O arrependimento ele é gerado na vida do ser humano através da pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho. É por isso que a igreja precisa pregar. É por isso que a igreja precisa sair de dentro das quatro paredes. É por isso que nós vamos fazer a marcha para Jesus. É por isso que nós saímos pela manhã e realizamos cultos. É por isso que nós levamos a palavra de Deus, tempo e fora de tempo. É porque as pessoas precisam conhecer esta palavra para elas se arrependerem. Paulo, ele afirma lá em Romanos, no capítulo 10, todo aquele que confessar a Jesus como Senhor, crer no seu coração, será salvo. Mas como crerão em quem não conhece? Como conhecerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, amados, o arrependimento é uma dádiva de Deus, mas ele só é gerado no coração do homem quando este homem ouve a palavra. Quantos aqui presentes não gostavam nem de crente outrora? Quantos aqui, quando passavam em frente a uma igreja evangélica, seu coração fechava, os seus passos apressava para ele sair logo de frente da igreja, e hoje estão aqui glorificando a Deus, porque ouviram esta palavra, e os seus corações foram compungidos, e eles se arrependeram, e tiveram as suas vidas transformadas. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Então, queridos, o arrependimento é uma dádiva que é gerado por Deus no coração, mas depende que as pessoas ouçam a palavra de Deus, para que elas sejam transformadas, para que elas sejam confrontadas com os seus pecados e venham arrepender-se e entregar a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A bondade de Deus também leva ao arrependimento. Romanos 2:4 nos diz: quando consideramos o amor de Deus, especialmente no dom do seu Filho, aleluia, nós somos levados ao arrependimento. Quando nós lemos João 3,16 e consideramos o tamanho do amor de Deus, nós somos conflitados com a palavra e somos conduzidos ao arrependimento. Aleluia. Mas além dessa bondade, também as tristezas da vida levam as pessoas ao arrependimento. Sim, amados, quantas pessoas duras, que não gostavam do Evangelho, que não aceitavam nem conversar a respeito do assunto, foram levadas a uma profunda tristeza, a uma profunda perda, ou a uma profunda enfermidade, e ali no leito da tristeza, quem sabe do desprezo, elas tiveram tempo para refletir. Aleluia. E aí, no meio da tristeza, nasceu o desejo de um renovo. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que já foi meu pastor. Ele fazia uma faculdade de Direito, e então o seu professor de Direito, professor de Filosofia, ali do seu curso, estava aniversariando, e ele deu um livro de presente para aquele professor. E o professor, ao receber o livro, olhou a capa, um professor de filosofia, cético, ateu, sorriu com aquele sorriso sarcástico e disse: você sabe que eu não vou ler. Ele disse: mas eu estou dando de coração, guarde, porque ele vai ser útil para você um dia. E aí, um certo dia, aquele professor teve um acidente e quebrou-se todo, e ficou no seu leito muitos dias, alguns meses. E então ele se lembrou daquele presente que aquele aluno crente tinha dado para ele, e então ele mandou pedir aquele livro, que alguém levasse aquele livro para ele, e ele começou a ler aquele livro, e aquele livro que o aluno crente deu para ele, falava exatamente do grande amor de Deus.
E aquele professor, no meio daquela profunda tristeza, achando que jamais voltaria a andar novamente, ele é tocado por aquela mensagem e ele tem um encontro com Jesus. Um belo dia, aquele aluno de direito, que nem terminou o curso de direito, já estava sendo pastor em uma das cidades deste estado, e de repente ele está ali na igreja e entra aquele homem acompanhado de mais algumas pessoas. E ele estranhou, porque antes aquele homem era cabeludo, aquele homem era barbudo, aquele homem cheirava a maconha. E agora aquele homem entra bonito ali na igreja, e ele quis reconhecer, mas ficou assim inseguro, não pode ser. E aquele homem aproxima-se do pastor com um sorriso no rosto e disse: você não está acreditando, né? Ele disse: não. O que foi que aconteceu? Ele disse: obrigado por aquele presente que você me deu, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou dando este exemplo, queridos, para enfatizar que na tristeza as pessoas são visitadas por Deus, e muitas delas são transformadas quando dão lugar, aleluia, quando são alcançadas por alguém nesse estado de tristeza. E também para servir de lição para você, não importa quão duros sejam os corações, leve a palavra do Senhor, presenteie com uma porção bíblica esta pessoa, e Deus vai criar um momento na vida desta pessoa para ela refletir naquela mensagem, e ela vai ter um encontro com Cristo. Louvado para sempre seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. O vazio na vida também faz algumas pessoas buscar a Deus. Quem sabe seja esse vazio que levou o filho pródigo a voltar para a casa do pai, a sentir um desejo, a arrepender-se dos seus pecados e voltar para a casa do pai e pedir perdão, reconhecer o seu pecado. Ele tanto reconheceu o seu pecado que ele disse ao seu pai: meu pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está vivendo um vazio na vida, um vazio na tua alma. Eu não sei se você tem sido levado a pensamentos nefastos por causa deste vazio na sua alma, mas eu quero dizer uma coisa para você: convide Jesus, convide o Espírito Santo de Deus para habitar no teu coração, para habitar na tua vida, e Ele vai preencher este vazio na tua alma, e você voltará a ter a alegria de viver e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. E quando é que o homem deve arrepender-se, pastor Enoque? O homem deve arrepender-se agora. Aleluia. Observe o texto de Atos, no capítulo de número 17, versículo 30 e versículo de número 31. Quando Paulo estava ali no Areópago, ele diz: mas agora Deus estabeleceu o tempo. Aleluia. Agora, aliás, Deus convida a todos os homens que se arrependam, porque Ele estabeleceu um dia em que vai julgar todos, os vivos e os mortos. Então, amados, o tempo de arrepender-se é agora. Não fique esperando para amanhã, não fique esperando para depois da sua morte, não fique esperando pelo purgatório, porque a minha Bíblia, ela não menciona esse estado chamado purgatório. A minha Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Portanto, o dia de se arrepender chama-se hoje, é agora. E eu convido a você, pela palavra de Deus, arrependa-se dos seus pecados para ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem um texto bíblico muito lindo, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. É a vontade de Deus, meu querido, que você venha arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Não é o prazer de Deus a morte do ímpio, não é o prazer de Deus que o homem se perca, não é o prazer de Deus que o homem morra sem Cristo. Pelo contrário, Deus tem todo o prazer na morte do justo, diz a sua palavra, louvado seja Deus. Portanto, queridos, arrependa-se dos seus pecados, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e terás a vida eterna. Esta é a mensagem do arrependimento para o teu coração, para a tua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de arrepender-se de seus pecados e tomar uma decisão, a decisão da conversão, da metanoia, da mudança de mente, de coração, de caráter, a transformação. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, amém.